Segunda semana, quarto dia. Você pode contar com Deus, ele jamais a lançará fora. Josué deixou que Raabe, a prostituta, e todos os seus parentes ficassem vivos, porque ela havia escondido os espiões que ele havia mandado a Jericó. E os descendentes dela vivem no meio do povo de Israel até hoje. Josué 6:25. Eu amo pratos descartáveis. Uso-os e depois os jogo fora. Eles servem às minhas necessidades, e logo depois já não tenho de lidar com eles. Nem penso mais neles. Não preciso lavá-los, não preciso preocupar-me com o que as pessoas vão pensar se virem pratos sujos espalhados pela minha casa. Não nutro sentimento especial pelos meus pratos descartáveis. Não cuido deles. Se eles rasgarem ou despedaçarem, não os consertarei. Quer dizer, não estamos falando de porcelana aqui, mas gosto de tê-los sempre em casa porque para mim é conveniente usá-los. Você já se sentiu como um prato descartável? Talvez seus pais tenham se separado quando você era uma garotinha, e quando seu pai se casou de novo, ele deixou você de lado e se dedicou mais à nova família. Talvez ele tenha se mudado para muito longe e nunca mais a tenha procurado ou se importado com você. Talvez você tenha deixado de ser prioridade quando seu novo padrasto veio morar na sua casa, trazendo os filhos com ele. Ou talvez tenha sido quando sua mãe e seu novo marido tiveram um filho que você começou a sentir-se abandonada. Você já foi usada? Já experimentou aquele sentimento horrível que entra no seu âmago quando você percebe que o outro ser humano a usou para seus próprios propósitos? E quando ele terminou com você, quando conseguiu o que queria, ele a jogou fora, ele virou as costas e foi embora. Sei que esse é um sentimento que muitas mulheres experimentaram, em especial em seus relacionamentos amorosos. E, infelizmente, os homens que as usaram, em muitos casos, foram seus próprios pais. Para essas mulheres, aprender a confiar em Deus enquanto pai é um desafio para a vida toda. Deixe-me contar-lhe sobre minha amiga Marta. Uma das memórias mais antigas que Marta tem de sua infância é de seu avô levando-a para um porão escuro. Ela ainda consegue lembrar-se do olhar aterrorizante em seus olhos e das grandes portas do porão fechando atrás dela enquanto a escuridão a envolvia. Ela ainda se lembra do medo e da imundícia, e ainda que Deus tenha protegido sua mente de recordar-se dos detalhes, ela sabe que foi usada e jogada fora. Marta também se lembra dos seus 4 irmãos, um de cada vez usando. Ela se lembra de ser levada ao porão para a pilha de roupa suja. Ela se lembra do que era forçada a fazer e das moedas que recebia para fazê-lo. Em seu coração, ela sabe que foi usada e jogada fora. Apesar de ser incompreensível para Marta agora, ela seguiu virtualmente o padrão que todas as vítimas de incesto seguem. Ela se tornou uma adolescente promíscua. Aos 13 anos, dormia com qualquer garoto que a quisesse. Na época do ensino médio, ela já havia perdido a conta dos parceiros que teve. Ela se lembra de ficar olhando para o teto em hotéis decadentes e da visão que tinha do banco detrás dos carros. E daquele sentimento horrível depois de ser usada e jogada fora. Quando Marta se casou, seu marido usou de força física para obrigá-la a fazer exatamente as mesmas coisas que ela tinha sido forçada a fazer quando criança. Ela tentou explicar como aquilo era inconcebível para ela, mas ele não quis ouvir. Quando ela se escondeu da dor ao fechar-se, tornando-se tão frígida quanto as vítimas de incesto podem tornar-se, ele foi na base da força. Vez por vez, ano após ano, ele batia nela e a estuprava. Porém, Marta está aprendendo a confiar em Deus diariamente. Ela está aprendendo a verdade contida nas palavras de Jesus. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Jó 6:37.
Você sabe o que dá esperança a Marta? A vida de Raabe é prova viva de que as palavras de Jesus são verdadeiras. Se há alguém que mereça ser jogada fora, é a prostituta. As prostitutas vivem para deixar que as pessoas as usem e as joguem fora. Mesmo assim, quando lemos a história de Raabe, descobrimos uma linda verdade que cura. Deus não apenas encontrou Raabe onde ela estava, em uma casa de prostituição, não apenas a tornou apta a tornar-se uma pessoa usada para sua glória, não apenas permitiu que ela desempenhasse um papel fundamental na vitória militar mais gloriosa que do Antigo Testamento. Ele a envolveu em seus braços e a convidou a seguir em frente com ele. Nosso versículo de hoje, Josué 6:25, conta-nos que Raabe continuou a viver com os israelitas. Na verdade, ela se tornou uma das pessoas escolhidas por Deus. Veja bem, os planos de Deus para Raabe foram muito além de cumprir seus objetivos. Como Jeremias 29:11 nos conta, só Deus conhece os planos que tem para nós. Prosperidade não desgraça e um futuro cheio de esperança. Deus não simplesmente usou Raabe e a jogou fora. Ela a amou com um amor eterno. É o mesmo amor que ele oferece a Marta e é o mesmo amor que oferece a você. Deus traz Raabe para perto de si e promete que de maneira alguma a lançará fora. Que verdade maravilhosa! Agarremo-nos a ela. Você tem a certeza de que um dia Marta e Raabe se encontrarão e se abraçarão na eternidade, como se fossem parentes de espírito. Se você carrega a dor que elas carregam, pode juntar-se a elas também. Tenha certeza, minha irmã, de que ele jamais a lançará fora. Para recapitular, independentemente do que fizeram a você no passado, pode confiar que Deus tem o melhor para a sua vida. Se pertencemos a Cristo, Ele promete que nunca nos deixará de lado.